Fala Tricolada, mais um vídeo no canal, Alexandre Antônio é meu nome, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Família Tricolor com vídeos diários sempre falando do Fluminense. Vamos para a notícia? Hoje é vídeo de notícia, lembra do Caio Henrique? Aquele lateral esquerdo que veio lá do Paraná para o Fluminense, pertencia ao Atlético de Madrid, ficou um tempo aqui, o Fluminense ainda tentou prorrogar o empréstimo, mas ele acabou sendo emprestado para o Grêmio. Aí lá no Grêmio, o Atlético de Madrid pediu o retorno do lateral esquerdo, né? Que falta o Caio Henrique faz nesse time, hein? Cairia como uma luva no time do Odair. Pois bem, o Atlético de Madrid vendeu o jogador para o Mônaco da França por 8 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais, com mais 2 milhões em variáveis de contrato. Como o atleta passou aqui pelo Fluminense em período de formação até os 23 anos de idade, o Fluminense tem direito a receber 0,5% deste valor. Quanto seria 0,5% deste valor que foi vendido o Caio Henrique? Cerca de 260 mil reais. Então caiu esse dinheirinho aí no cofre do Fluminense, que o bravo Caio Henrique passou aqui pelo nosso tricolor. E que saudade desse lateral, hein? Outra informação, o Angione, lembra aquele lateral direito, o Fernando Torrente, que deu entrevista dizendo que estava negociando com o Fluminense, estava vendo valores ainda, esperando alguma proposta mais concreta, mas estava aberto para outros clubes também. Todo mundo noticiou, porque foram palavras do empresário do Torrente, desse argentino, lateral direito, Fernando Torrente, de que o Fluminense estaria interessado nele, que havia feito uma proposta, estava estudando valores, esse negócio todo. Aí apareceu o Angione para negar tudo. O Angione falou que não tem nada com o Fernando Torrente, não apresentou proposta e que não está interessado no jogador. Parece que o Calegari agradou bastante a diretoria tricolor e não há mais aquela pressa da diretoria em correr para contratar um lateral direito. Vai contratar, porque a idade de 18 anos não dá para levar um campeonato brasileiro todo sozinho nas costas. Então deve vir alguém para compor o elenco lá na lateral direita ou até para ser titular no lugar do Calegari. Mas o que importa é que o garoto está se dando muito bem na lateral direita, já caiu nas graças da torcida e permanece como titular. Então nada de Fernando Torrente, nada de proposta, foi conversa fiada de empresário para valorizar o jogador e o pior, que o jogador ainda botou gasolina na fogueira dizendo que estava quase tudo certo com o Fluminense, então já foi provado pelo Angione que não tem nada de proposta para o lateral direito Fernando Torrente, que está livre aí no mercado. Agora vamos falar do Lucas Claro, esse zagueiro que está aí na equipe titular, agradou todo mundo, agradou a torcida, a dirigente. O Fluminense coloca como prioridade a renovação do zagueiro. E o zagueiro, o Lucas Claro, que não é bobo e nem nada, já pediu um reajuste. Isso aí que está um pouquinho segurando aí a negociação de renovação de contrato. Ele disse numa coletiva, se eu não me engano, ontem, de que o Fluminense já estava conversando com ele para renovar o contrato. E chegou essa informação de hoje de que o Fluminense colocou a renovação do Lucas Claro como prioridade. Ele está muito bem, ofensivamente, defensivamente, caiu com uma luva, entrosou rápido com o Nino na zaga, então vale muito a pena e principalmente, né, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, ele já está no período de assinar pré-contrato. Então a diretoria precisa correr, porque em dezembro agora acaba o contrato do Lucas Claro. Então deve ser por isso o Fluminense colocar a renovação dele como prioridade. Essa informação vem do Paulo Brito, lá do Netflix. A situação do Lucas Claro é a mesma do Dodi. Tá? Ele está no mesmo período ali de renovação de contrato, também envolvido aí num pré-contrato que ele pode assinar com qualquer clube. Quem chegar com proposta, querendo pagar mais, vai acabar levando. Então vamos para outra informação. O atacante de lado, veloz, o garoto aí do Xerém, Luiz Henrique, o filho do Somália, está recuperado, já está entregue ao grupo, está preparado aí para enfrentar o Vasco. E vamos ver como o Odair vai formar esse time aí, se vai manter o Marcos Paulo, que está muito mal ali pelo lado esquerdo, aberto na esquerda, como os antigos falavam, na ponta esquerda. Marcos Paulo está muito mal. Vamos ver se agora que o Luiz Henrique está recuperado, volta a ocupar essa posição, ele que havia ganho, tinha conquistado essa posição ali no lugar do Marcos Paulo. Depois teve um problema muscular, começou um jogo, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, sentiu, saiu logo no começo de jogo. Vamos ver se o Marcos Paulo perde essa vaga ou não.
porque o Luiz Henrique está pronto aí para ser utilizado e isso é uma boa notícia. Já o Yuri preocupa um pouco, porque ele saiu sentindo dores nesse último jogo pela Copa do Brasil contra o Figueirense, sentiu um problema na coxa e vai ser reavaliado aí até o final de semana. Até o final de semana a gente vai ter um posicionamento se o Yuri voltará a ser utilizado. Caso não consiga, o problema seja grave, aí deve voltar o Hudson, que já está treinando aí com o elenco. Eu particularmente torço para que o Yuri não seja nada de grave com ele, porque ele caiu também muito bem ali ao lado do Dodge no esquema tático. E para encerrar o vídeo de hoje, os clubes já começam a articular um retorno aí do público aos jogos do Brasileirão. Estão tomando prejuízo e aí começar como é que é. E como todo mundo sabe, o Flamengo sempre o cabeça aí para viabilizar o retorno da galera para as arquibancadas. Então vamos lá para a informação. Os portões fechados em virtude das medidas de segurança por causa da paralisação devido a de Itacuja aí, já renderam aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro um prejuízo somado de R$ 2.630.000. Até por isso, informa o jornalista Marcel Riso em seu blog no UOL, as agremiações já se movimentam por um retorno do público aos estádios. É isso aí. O planejamento inicial é tratar o retorno do público com limitação de 30% a 50% das capacidades dos estádios. Vai ter um problema aí que vai ser gerado por isso aí, que eu já vou adiantar aqui. A situação é complexa e trará críticas por causa das possíveis aglomerações. Por isso, não há plano de se fazer nada antes de novembro, quando acontecerá o início do retorno do Brasileirão. Então, lá para novembro. É o reinício do Brasileirão, o famoso segundo turno, né? Então, dirigentes já alegam, olha só, que ficará insustentável bancar a competição por 38 rodadas sem entrada de receita dos ingressos e ativação dos planos de sócios-torcedores. Ainda tem isso. Eles estão alegando aqui que vai ficar complicado para eles financeiramente levar o Campeonato Brasileiro todo até fevereiro sem presença de público, por causa também dos planos de sócio-torcedor. Por exemplo, o Fluminense, os novos planos de sócio-torcedores estão estacionados, não foram lançados ainda, porque o que movimenta o sócio-torcedor é a presença de público no estádio, né? Ele é todo feito para isso. Isso tudo gira em torno da presença de público no estádio. É isso que esses dirigentes estão falando. A possibilidade de alguns estados, olha o grande problema que pode se originar nisso aí. A possibilidade de alguns estados liberarem a presença de público antes de outros pode colocar a entidade com um grande problema para resolver. Sabe o que é? Exemplo, o estado de São Paulo liberou a presença de público no estádio, mas a cidade do Rio de Janeiro não. Aí, quando jogar Corinthians e Fluminense em São Paulo, presença de público, a vantagem é maior para o Corinthians, né? Aí acaba o que tem acontecido nesse momento no Campeonato Brasileiro, é o campo neutro. Aí a torcida do Corinthians enchendo o estádio, lá mesmo com 30% e 50%, é outra coisa do que um estádio vazio. Aí vai ter um diferencial técnico trazido pela presença da torcida do estádio. Então, em alguns estádios, em alguns estados, ter torcida e outro não, pode haver aí uma vantagem de um time para o outro, dependendo da liberação em cada estado. Então, esse é um problema que a CBF vai ter que resolver. Se liberar o público para 30%, 50% de presença de torcedor, tem que ser liberado em todos os estados onde que tiver time de futebol na Série A. Todo mundo está liberado. Se liberar para uns e não liberar para outros, pode haver uma diferença aí, uma diferença técnica, uma vantagem para quem tiver a presença de torcedor no estádio. Porque a torcida ajuda bastante. Então é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Um beijão no coração de vocês. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal. Tamo junto sempre.